R$ 28.600, o equivalente, meus amigos, a mais de 47% de economia na construção da nossa coberta. E a gente vai te mostrar como você também consegue, mas está errando na hora de fazer as contas e por isso está pagando mais caro. Então, para a gente entender como é que essa economia acontece, a gente tem que levar a casa em consideração como um todo, porque a gente não quer de uma telha, a gente quer uma casa coberta. Numa construção convencional, a gente vai ter fundações, a estrutura, a alvenaria, a laje que não estamos vendo aqui, mas enfim, colocou a laje, aí a gente vai ter o telhado, o forro que fica abaixo da laje e, obviamente, né, os acabamentos de parede, mas é o chapisco, o reboco, o embolso, a massa corrida e a pintura, né? São bastante acabamento aí dos dois lados da parede. Enquanto que numa construção de alta performance, de baixo custo sustentável, a gente vai ter essas mesmas funções sendo atendidas com uma fundação rasa, uma alvenaria estrutural, que a gente já tá juntando as alvenarias e a estrutura em uma coisa só, o telhado, que a gente vai estar usando uma telha sanduíche, e a gente utiliza aqui o acabamento mais barato, né, que é aquele acabamento que você não faz. E a laje a gente elimina. Amanda Alves e Cacazinha aprontando no canal. Tem o Snow e a Chanel e muitos gatos. E o Fernando filmando mal. Não sei se vocês viram, gente, mas a gente já economizou 88% na construção da nossa cobertura da parte 1 da nossa casa. Tá tudo detalhado nesse vídeo aqui. Esse percentual absurdo de economia foi porque a gente utilizou telhas recicladas de demolição. Só que para a parte 2 da nossa casa, a gente não vai conseguir economizar 88%. Mas 47% tá deixando a gente muito feliz, porque R$ 28.600 é muito dinheiro. E essa diferença é só porque dessa vez vamos comprar a telha do zero, como se fosse você também comprando a telha do zero e você também conseguindo economizar esse valor. Essa telha cerâmica, gente, a mais comum que tem, ela custa R$ 710 um milheiro aqui na nossa região. Lembrando que esses valores podem mudar de região para região, comente aí embaixo se você já sabe o valor na sua região da sua telha. E a gente usa 33 unidades dessa, contando que nenhuma tá quebrando, né? O que dá R$ 23 por metro quadrado ao utilizar essa telha aqui. Mas a gente vai trocar essa telha aqui de R$ 23 por metro quadrado por essa telha aqui de R$ 160 por metro quadrado, para economizar. Olhou direito? Realmente, né? Peraí. 160, que é quase 7 vezes mais cara, né? Essa telha aqui. E considerando que a casa nova vão ser 120 metros, né? Que é o que vai ser construído aqui, ó. Aqui vai ser a sala, aqui vai ser um quarto, aqui uma cozinha, aqui outro quarto e apenas um banheiro para eles lutarem entre. A gente vê claramente, né? Que se eu comprar essa telha aqui, só vai sair R$ 2.700. Graças a Deus eu tenho esse valor na minha conta do Nubank, tá tranquilo para cobrir minha casa. Mas, se eu for utilizar esse telhado aqui, sanduíche, vai sair R$ 19.200 das telhas. Então, assim, tá saindo R$ 16.400 mais caro. Meu Deus, tô sonhando nervoso agora aqui. Será que eu errei as contas, meu Deus? Eu tava errada esse tempo todo. E eu fiz os cálculos aqui, Amanda. Vai sair muito mais caro utilizar essa telha sanduíche que tu tanto fala. Você quer uma telha ou você quer uma casa? Eu quero uma casa com cobertura. E aí que tá o erro. Você não está levando em consideração o Igor. Quem é o Igor, Fernando? É o seu pedreiro? O Igor não é o seu pedreiro, mas faltou contabilizar o seu pedreiro e o pedreiro faz parte do Igor. O Igor, gente, é o impacto global na obra. Então, pra gente entender como é que essa economia acontece, a gente tem que levar a casa em consideração como um todo, porque a gente não quer de novo uma telha, a gente quer uma casa coberta. Amanda, obviamente, né, eu fiz a conta melhor do que você, eu já adicionei a mão de obra do meu pedreiro. Ela vai sair no lugar de R$ 23 sem a mão de obra, porque a telha não vai se erguer e ser colocada sozinha no... não vai subir no vingarde o Leviosa, tem que ter a mão de obra. R$ 67 por metro quadrado com a mão de obra, enquanto que a outra que custava R$ 160 o metro quadrado, com a mão de obra ela vai para R$ 170 o metro quadrado. E aí, é só isso, Amanda? A conta agora tá certa? Não, a gente ainda nem chegou perto do Igor, que é o impacto global na obra. Por quê? Vamos entender, gente, o que é uma casa completa, porque você não quer uma telha. E essa casa, né, ela tem que me proteger contra a chuva, contra invasores, contra o sol, isolar a gente do meio externo, né? E forrar a nossa casa, né? Pra gente ter ali um forro bonitinho, baixo, etc. Então, pra cumprir todas essas funções, gente, vamos entender primeiro, numa construção convencional, como é que a gente faz. Numa construção convencional, gente, a gente vai ter fundações que ficam abaixo do solo, não estamos vendo, servem pra segurar o peso. Segura o neurônio aí que eu vou explicar por que é importante, vai ocorrer a sinapse mais à frente. A estrutura, que é isso aqui, que são os pilares de concreto armado da casa, a alvenaria, a laje que não estamos vendo aqui, porque esse aqui é um muro, né? Mas numa casa a gente tem uma laje, tá aparecendo aí na tela que é uma laje, se você não sabe o que é uma laje. Mas uma laje é basicamente uma grande pedra artificial feita de concreto armado na horizontal, que a gente bota em cima de todas as paredes para impedir, né, que uma pessoa entre, tire a telha cerâmica e simplesmente entre pelo buraco, né? Tira a telha e entra, né? Porque a telha cerâmica pode ser tirada até por um gato, o gato cair na sua cabeça dormindo. Mas enfim, colocou a laje, aí a gente vai ter o telhado, o forro
forro que fica abaixo da laje e, obviamente, né, os acabamentos de parede que aqui ficou faltando, mas é o chapisco, o reboco, o embolso, a massa corrida, tudo isso aí e a pintura, né? São bastante acabamento aí dos dois lados da parede. Enquanto que numa construção de alta performance, de baixo custo sustentável, a gente vai ter essas mesmas funções sendo atendidas com uma fundação rasa, porque o peso vai ser menor, segura o neurônio aí, uma alvenaria estrutural que a gente já tá juntando as alvenarias e a estrutura em uma coisa só, porque para sair mais barato, né, a gente elimina serviços ou junta os serviços. O telhado, que a gente vai estar usando uma telha sanduíche, que basicamente é uma chapa de metal em cima, um enchimento que vai fazer pra gente o trabalho de isolamento e uma chapa embaixo que vai ser o forro, tendo também a opção sem a chapa embaixo, que é a semi-sanduíche, aí você bota o forro a gosto. E a gente utiliza aqui o acabamento mais barato, né, que é aquele acabamento que você não faz. E a laje a gente elimina. Por quê? Porque a gente precisa economizar, né, a gente sai eliminando. Então a gente estava com uma telha de R$23 por metro quadrado. Vamos adicionar o nosso pedreiro, que não se chama Igor, talvez se chame Igor, pode ou não se chamar Igor. E vamos ficar com o valor de R$67, levando em consideração a mão de obra. Já a telha sanduíche vai de R$160 para R$170 com a mão de obra, porque ela reduz em até 3 vezes ou mais a mão de obra, já que ela é um grande pano que só precisa ser colocado no lugar e parafusado. Versus a outra telha cerâmica, né, que tem que ser subida de uma por uma, encaixada de uma por uma. E sem falar que também essa daqui tende a não dar vazamentos, enquanto que a telha cerâmica você tem uma tendência muito maior a ter manutenções anuais de recolocar telhas que quebraram, que o gato quebrou pra você, que o gato trocou de lugar e enfim, né? Só Deus sabe o que acontece ali nos telhados brasileiros que todos infiltram. Então essa telha aqui diminui muito mão de obra e muita infiltração. Mas essa conta ainda está errada, porque está faltando a estrutura. Esse eu sei, humana. Esse eu sei que é porque, ó, vocês viram? Ó, bolinha caiu. Por quê? Porque não tinha estrutura pra segurar a bolinha ali. Deixa ali que eu vou guardar ela na estrutura segura. Exatamente isso que vocês viram. Devido à gravidade, né? Nossas telhas, elas não vão flutuar. Então a gente precisa contabilizar nesse cálculo a estrutura que vai segurá-las. Que eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Na telha sanduíche, a gente vai ter praticamente nada de estrutura. A gente vai ter pouquíssimas vigas segurando essa telha, podendo ficar espaçadas até 2,40 m, se eu não me engano, de cada uma, de acordo com a tabela do fabricante, e a quantidade de número de apoios que tem na telha. Mas enfim, a redução de madeiramento é absurda e, obviamente, contabilizando com a mão de obra dessa estrutura, de fazer a estrutura, porque também a madeira não vai sozinha se fazer uma estrutura. De novo, sem contabilizar nenhum tipo de perda, como se todas as madeiras viessem perfeitas no tamanho certo. A gente tá falando aí de R$64 por metro quadrado de estrutura para telha cerâmica. Não sei se dá pra ver ali, gente, um pouquinho do vizinho, ó. A gente tem ali na telha cerâmica os caibros, as ripas. Eu nem coloquei as tesouras na conta, se for preciso uma tesoura aí, eu não coloquei, como se não precisasse. Então, só essa estrutura básica aí de caibro, ripa e linha, a gente tá falando de R$64,50 por metro quadrado, ou seja, é o dobro do preço da telha, né? A estrutura. Enquanto que essa daqui, que a gente tá falando da telha sanduíche, por ser muito mais reduzida, R$32 por metro quadrado a estrutura dela. Cai mais da metade o preço em estrutura. Então, tem que levar a estrutura em consideração. Então, essa conta ainda está errada, mesmo levando em consideração a lei da gravitação universal, que é muito importante levar nos nossos cálculos. Porque mesmo considerando a mão de obra e a estrutura, a gente ainda não está levando em consideração o impacto global na obra. Me empolgo. Por quê, gente? Esse tipo de telha aqui, ele permite inclinações a partir de 5%. Se isso aqui fosse uma cobertura de telha cerâmica, eu precisaria de 30% de inclinação, o que significa que a cada metro eu tenho que subir 30% das minhas paredes. Então eu fico com o telhado dessa forma e aqui eu preciso construir um triângulo de alvenaria que está aparecendo aí em imagens. Na telha sanduíche, a gente consegue reduzir o caimento para até a partir de 5%, gente. A casa fica praticamente plana, o telhado, que também, na minha opinião, um grande ganho estético, fica bem moderno no final. E essa redução faz a gente ter uma redução tremenda em alvenarias a serem construídas. E a gente sabe, né? Quem segue esse canal sabe qual é a parede mais barata, né, gente? A parede mais barata é aquela que você não constrói. Aí, tu viu, né? Não há parede aqui. Pai, joga, depois vai ter que ir atrás pra catar mesmo. O problema é teu. Tu acha que alguém vai dar like? É porque tu jogou o caderno? Muito engraçado. Com essa redução devido ao caimento bem menor em alvenarias, a gente vai deixar de pagar R$9.600 em alvenarias com acabamentos e vai pagar somente R$1.900, totalizando R$7.700 de economia nessa parte de alvenaria que ninguém contabiliza, nem os profissionais da área contabilizam isso aqui. Eu quero apontar dedo mesmo, entendeu? Que eu tô aqui pra botar pra fora aqui. Então terapia aqui mesmo. Então, mais R$7.700 pra nossa conta de economia em paredes. Isso, essa economia de R$7.700
R$200, gente, de alvenaria, é porque a gente tá considerando telhados de 2 águas, né? Que a telha sanduíche a gente consegue fazer telhados de uma água só. Só que se eu fosse comparar o telhado de uma água só da telha sanduíche, que não aumenta quase nada de alvenaria, como vocês estão vendo, com o telhado de uma água só com a telha cerâmica, estaria sendo uma comparação muito injusta. Desequilibrada, desproporcional. Estaria sendo uma comparação real, mas que a gente espera não aconteça no mundo real, porque o ideal é a gente dividir essa telha cerâmica em 2 águas, pelo menos, para diminuir esse triângulo aí de alvenaria, consideravelmente essa construção extra de alvenaria. Não consideramos aí o pior caso. Faltou levar em consideração, gente, a economia da laje, porque nas planilhas orçamentárias, a laje, ela não aparece na parte de cobertura da casa, ela entra na parte de estruturas, porque ela é feita de concreto armado. Uma laje, a gente vai escorar todo o ambiente, vai colocar formas, vai colocar treliças, painéis treliçados ou trilho treliçado, vai preencher esses painéis e trilhos treliçados com lajotas cerâmicas ou EPS, eu indico EPS, vai colocar uma malha de ferro em cima, vai concretar, vai cansar, tem que varrer o concreto, né? Tem que subir o concreto, jogou o concreto, tem que aguar, tirar as escoras, tirar as formas, jogar tudo fora da forma, pagar as escoras, não tá colocando isso aí na conta. No final, você gastou R$22.200 para construir essa laje na sua casa e você poderia eliminar essa laje ao utilizar uma telha sanduíche, porque ela já vem com o isolamento, que é o enchimento dela, tem várias opções, tem a opção em PIR, tem a opção em PU, tem a opção em EPS e outras opções, são várias, é o miolo, né, da telha, você escolhe a gosto. E em questão da segurança, por a telha sanduíche ser uma chapa de metal, ela é tipo uma laje metálica, sabe? Não vou chamar de laje metálica sem as aspas, porque aspas, mas ela tem a mesma função de impedir que o inimigo entre. O inimigo é ótimo, né? O inimigo destelhe seu telhado e entre. Então, tá protegida contra invasores e tá protegida também contra sol, contra frio, ventos fortes também, porque ela é mais resistente a ventos fortes. E um preço muito menor do que fazer uma estrutura de concreto armado. Então, aí, R$22.200 em economia na estrutura também. Acabou, Amanda, a economia? Não. Depois de economizar R$22.200 na nossa laje, a gente também tem o potencial de economizar no nosso forro com a pintura do forro também. Então, vamos eliminar, né? Mais um, elimina. Não tem dinheiro pro forro, elimina. A gente botou o forro mais comum que tem, que é o de gesso. Se fosse o gesso acartonado, era mais caro ainda, é o gesso comum aqui. E com essa eliminação do forro, já que a telha, ela já tem a opção de vir com forro, que foi a que a gente considerou aqui, a gente economiza mais R$5.900. Lembrando que essa economia de forro, ela é opcional, porque você pode usar a telha semi-sanduíche que não vem a parte de baixo dela assim, e aí botar um forro a gosto, né? Sabendo aí quanto é que custa o forro, você que decide, seu bolso é meu guia. Até de semi-sanduíche ela também é um pouquinho mais em conta. Amanda, acabou, Amanda, essas economias, a gente já economizou R$5.900 em forro, R$22.000 em estrutura, não consegui nem pegar os outros cálculos que tu passou de economia de mão de obra aqui, porque eu me perdi no meio, mas tô acompanhando. Vamos voltar para aquela hora que eu falei das fundações, que a fundação rasa é mais econômica, né? Lembra do concreto que a gente está utilizando para fazer a nossa laje, que é uma pedra artificial? Sim, capitão. Este daqui é um pedaço de concreto, né? Esse aqui não tá armado, é um concreto indefeso. Tá sem o ferro. E a gente vai substituir essa laje, que é pesadíssima, como vocês viram aí, né? Muito pesada, por uma laje metálica que é extremamente leve, que é isso daqui, ó. Podem ser de aço ou alumínio. Negócio durável, leve, que eu tô destruindo aqui pra vocês verem. Isso pode gerar até 90% de redução no peso da sua estrutura. Isso aqui, pra mim, ninguém contabiliza, tá entendendo? A pessoa contabiliza que perdeu 1 quilo, falta soltar foguete, economiza 90% do peso do telhado, nem contabiliza. Essa economia de peso, gente, vai fazer com que a gente consiga economizar em toda a estrutura da casa. Então, se eu tenho uma casa de 2 andares, no andar de cima eu vou ter os pilares de concreto, vou ter a laje de concreto, vou ter os pilares do andar de baixo e as fundações, todo o peso da coberta tá passando por toda essa estrutura que eu comentei, todo esse esqueleto, até ser jogada nas fundações. Ou seja, desde a fundação até o último pilar da segunda laje, eu vou ter mais reforço neles, porque eu tenho mais peso para eles segurarem. Se eu uso uma telha sanduíche, eu consigo economizar muito ferro e concreto, porque eu vou ter menos peso a ser distribuído para o solo, desde o primeiro pavimento, no térreo também vai ter menos peso e as fundações vão ficar com menos peso ainda a distribuir, então a gente vai conseguir fazer uma fundação rasa, especialmente se eu fizer alvenarias estruturais, que foi o que eu comentei também aqui na casa não convencional, né, baixo custo sustentável, que as alvenarias estruturais ainda tem um bônus de distribuir a carga. Mas assim, essa foi a primeira de 4 economias que a gente não contabilizou, porque a gente não tinha condições de fazer tanta conta, que a gente precisa viver também, já tava acabando o sol, tinha que vir apresentar. Então, essa primeira economia em peso foi uma que eu não contabilizei financeiramente,
existe, mas saibam que existe. A segunda economia, gente, não contabilizada por nós em valores monetários, é o tempo. Tempo é dinheiro. Tempo em obra é muito dinheiro. E a gente vai economizar 87% do tempo de execução. Ou seja, se duas pessoas estivessem trabalhando nos mesmos serviços, na casa convencional elas levariam 86 dias para executar esse serviço. E na casa baixo custo sustentável, apenas 11 dias. Por isso que a nossa casa, o telhado foi montado em 2 dias, contando a estrutura. A terceira economia não contabilizada, gente, são custos indiretos. Como o nome já diz, né? São custos que acontecem indiretamente. Não são material, não são mão de obra, não são equipamento. Geralmente é entulho, é tempo de obra, porque enquanto a obra está rodando, tem pessoas que precisam ser alimentadas ali, é o engenheiro que tem que ser pago, é o técnico de edificação, é o mestre de obra, é o banheiro químico que você está alugando e a obra está rodando, então quanto mais tempo de obra, mais tempo tem que alugar o banheiro químico, é imposto. Dia que choveu. É dia que choveu e não teve trabalho, energia, é o seu aluguel que você ainda está pagando porque não se mudou, é a água da obra, é o imposto pessoal, o pagamento da folha, é o material mais caro da obra também, que é o entulho, né, que você tem que pagar para ele chegar na obra, pagar para alguém quebrar, ainda pagar para tirar, ainda pagar a destinação final. E o quarto e último potencial de economia que a gente não contabilizou são os riscos. O risco que você corre nos serviços que estão rodando, né? Por exemplo, o risco de trabalhar à altura, você está correndo risco durante 86 dias no lugar de correr só 11 dias de risco. Risco também de perda de material. Riscos de ter que refazer o serviço, ter retrabalhos, porque a telha cerâmica costuma quebrar mais, costuma sair mais do lugar. Risco de vir um vendaval, levar metade das telhas da casa, ter que retelhar de novo. Do risco de destruição de telhados por patos voadores. Então você diminui muito os riscos ao utilizar a telha sanduíche, porque ela é um material com mais tecnologia agregada nela. Então isso, gente, no final gera mais de R$ 28.600 de economia, ou seja, mais de 47% de economia. E no final você vai ter vantagens extras, além dessa economia em obra, que é uma economia mensal em conforto, porque ela reduz até 7 graus de temperatura, então não importa se o ambiente de fora tá frio ou tá quente, ela vai reduzir a temperatura e a gente tem estudos que mostram que ela é a melhor telha da categoria para esse tipo de redução. A gente aprofunda lá no acervo, se sai melhor tanto no frio quanto no calor. Ela não vai gerar resíduos ou entulho, que é o material mais caro da obra, porque ela não precisa de corte, você pode pedir ela, inclusive, se quiser, já nos tamanhos certinhos para ser usada. 100% dos cortes. Evitando 100% dos cortes e 100% do entulho, né? Ela é mais sustentável, porque ela reduz a zero o uso de água durante o canteiro de obra, né? Que você não precisa bater concreto, tem nada, então reduz muito o uso de água e outros materiais. Não precisa de manutenção, ela podem ser de aço ou alumínio, ela não é ferrugem, então você não vai precisar repintá-la, não vai precisar ficar retelhando ela todo ano para ela sair do lugar, porque ela não sai do lugar. Então, gente, isso, como o Fernando costuma falar, é a utilização de um material de alta performance, que, convenhamos, hoje em dia no mercado da construção civil, com os preços que a gente tem de ferro, com os preços que a gente tem de mão de obra, de cimento, de até materiais mais básicos, que um dia foram mais acessíveis, mudaram, né? Hoje o momento econômico exige que a gente faça essas trocas inteligentes de material, economizando mão de obra, economizando tempo e utilizando a nosso favor a tecnologia e a indústria, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Então eu espero que você nunca mais faça a conta do milheiro e vamos ver agora quanto é que vai sair o seu telhado da sua casa, esteja você reformando uma casa que já existe, já tem o telhado, porque ela pode ser instalada em cima de qualquer estrutura de telha cerâmica, né? Porque ela usa menos estrutura e é mais leve, então pode ser usada para reformas. E eu vou te mostrar agora como é que você consegue descobrir quanto vai custar o seu telhado, incluindo o que você ia esquecer de botar na conta, que são até os parafusos, os ribites, os acessórios, as cumieiras, tudo vai estar incluso lá para você não esquecer nada na lista. Ainda vai sair com um croquis de projeto para você saber como é que vai executar o seu telhado da melhor forma, para já sair orçando a mão de obra, ou se você for a mão de obra, já mostrar um projeto para o seu cliente, um projeto em 3D, um projeto planta baixa, a lista de materiais, o quantitativo desses materiais para sua metragem quadrada e o preço final. Tudo isso aí, gente, usando a ferramenta gratuita que eu vou mostrar agora para vocês e que você pode usar do conforto do celular, sem ser da área, sendo completamente leigo. Então, gente, para saber quanto é que vai custar o seu telhado no final, já com acessórios, e você sair com um projeto em 3D para ver como é que vai ficar ele, uma maquetezinha, sair também com uma planta baixa simplificada para você saber como é que vai ser feita ali a distribuição das telhas. Vai sair com o quantitativo dos materiais que você vai precisar. E os preços, você vai entrar em kingroofing.com.br, aparecendo aí na tela, kingroofing.com.br. É o primeiro simulador 3D do Brasil para coberturas
residenciais. Então aqui você vai clicar em conhecer, o orçamento é gratuito, você recebe ele no seu e-mail. O Fernando explicou mais detalhadamente nesse vídeo aqui como é que usa qualquer uma das 3 ferramentas, mas vou mostrar rapidinho aqui como é que a gente vai usar de acordo com esse projeto que a gente fez, que foi uma casinha de 11 por 11. Então vou botar aqui para iniciar. Então vou utilizar medidas, cobertura com uma queda. A gente fez uma simulação de uma casa de 11 por 11 com a mesma metragem quadrada que a gente vai construir. Vamos colocar aqui que a gente vai ter uma inclinação, ó, ele até coloca aqui os valores mínimos. Para isotelha trapezoidal, que é a que a gente vai usar, 6% de caimento. 6%, gente, só. E a isotelha colonial é uma telha que imita a telha cerâmica, mas que tem todas as qualidades da telha sanduíche. Então ela tem todas as vantagens da telha sanduíche com o visual da telha cerâmica, se você gostar do visual da telha cerâmica. Particularmente para mim, eu gosto das duas, mas eu acho a trapezoidal mais a cara do engenheiro. Não, a trapezoidal eu gosto mais porque é mais econômica. Vou colocar aqui a espessura de 30 milímetros de PIR e uma estrutura de madeira. A gente já diz aqui qual é o tipo de estrutura pra gente saber os acessórios que vão fixar a nossa telha na estrutura. Eu vou confirmar. Vocês viram ali também tem outros 2 tipos de telha, que é a isoluz, que deixa passar a luz pra dentro do ambiente, então ela é translúcida, né? Uma ótima solução. E a semi-sanduíche, que é a telha quando você quer usar um forro de sua preferência, então ela é mais em conta. Vou clicar aqui no botão 3D pra ver nossa casinha finalizada. E ai, que linda! Tem a arvorezinha já plantada nela, tem tudo. Gente, se apresentar isso aqui pra um cliente, o cliente chega já, nossa, vai ficar muito fofo esse telhado com uma água, sabe? Já tem a janelinha, o cliente já se sente... É que mudou a experiência do cliente. A experiência do cliente, minha amiga, é tudo. Por que a gente quer curtir o processo também, né? Então você já recebe esses desenhos em 3D, aí você já fica tipo, ai, minhas telhas estão chegando. Aí a gente tem aqui embaixo a opção de projeto técnico. Acabei de clicar aqui pra vocês verem, ó. Então ele faz toda a paginação das telhas pra mim. Ele colocou aqui as telhas de 11 metros, dividiu aqui em 2 telhas, tal que a telha 1 vai ter 7,5 metros e a telha 2 vai ter 4 metros. Isso é legal pra facilitar o transporte, né? Telhas mais longas do que 7,5 metros fica mais difícil transportar, subir. Então foi legal aqui ele ter dividido. Aqui ele deu também a direção da água e as telhas aqui, né? As cores, diferenciando qual vai ser a telha tipo 1 e a telha tipo 2, porque como eu disse, você compra a telha já do tamanho que ela vai ser, do tamanho que ela é, você compra a telha e é isso. Botou no lugar, acabou. Comprou, instalou, morou. Você pode baixar aqui esse projeto pra imprimir, pode também pegar esse 3D e tirar umas fotos dele, ó, tem a câmerazinha aqui pra fazer uma foto de projeto. E a lista de materiais, que é uma das partes que eu acho mais legais, porque, gente, isso aqui serve até pra se um montador tá cobrando, tá pedindo material, você conferir, né, se o material que ele tá pedindo faz sentido as quantidades. Então você consegue conferir isso aqui de graça. Aqui ele colocou os parafusos de costura, colocou as telhas, 11 unidades de cada uma, de cada tipo, colocou também o parafuso de fixação, a arruela de vedação, nem a arruela você vai esquecer, você não ia botar a arruela na conta, não ia botar na lista, ia ter que ficar naquela viagem de lojinha de material de construção, indo e voltando, e aqui você rafava o pedido completo. Aí aqui tem a fita Tech Tape também, que é utilizada para unir as telhas, e tem o acabamento também das laterais do telhado, né, para ficar um finíssimo acabamento no final. Ainda tem aqui os ribites, uma massa vedante de marca própria, e os acabamentos laterais também, ele já calcula até onde é que vai ser acabamento frontal, lateral, pingadeira. Vou salvar aqui esse projeto, é só você botar o seu e-mail aqui, você coloca o seu e-mail somente para receber o projeto aqui, se quiser receber, se não quiser receber, não bota o e-mail, e aí você ainda consegue ter o orçamento depois disso tudo. Confirmou aqui, vamos lá para a parte de orçamento, vamos checar aqui, ó, os parafusos, as telhas, deixa eu ver se ele botou o tamanho certo, botou as telhas de 7 metros e de 4 metros, se não tiver o tamanho certo aqui, gente, é só entrar em contato com o vendedor, na verdade, antes de fechar seu orçamento, né, entre em contato com o vendedor. Ó, gente, aqui no site, a telha tá R$155 o metro quadrado, no site a gente contabilizou R$160 naquela hora que a gente foi fazer a conta do milheiro, né, mas aqui já tá com todos os acessórios, já tá com tudo que você vai precisar, você pode vir aqui, ó, fechar o pedido, ou pode ir lá e entrar em contato com eles aqui no atendimento, nesse número aqui. É melhor entrar em contato com o atendimento e conversar. E conversando com a pessoa lá, ela evita que você comprar esse material assim tão caro, sem supervisão. É uma excelente dica do Fernando, gente, exatamente, sem supervisão. Antes de você dar o play, né, pode entrar em contato com um dos vendedores dele para combinar a questão de frete. Eles têm, gente, a lista de profissionais que instalam, treinados por ele, espalhados em todo o Brasil, e eles dão uma garantia incrível. A gente já teve uma aluna que teve problema na instalação das telhas e eles mandaram as telhas todas novas de novo para ela. E então, assim, a gente só tem elogios até agora no pós-venda deles. É a maior empresa do Brasil, né, gente, de TD Sanduíche. Uma honra estar aqui apresentando para vocês essa ferramenta, porque eu achei muito incrível. Eu acho que vai ajudar muita gente que é engenheiro, vai ajudar muita gente leiga, porque é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, que qualquer pessoa pode utilizar, você pode utilizar na sua casa e usar à vontade, já que é uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta que, apesar de gratuita, dá muita coisa pra gente, que ela dá o quantitativo, dá o orçamento, dá os
projetinhos, dá o croquis em 3D e a gente ainda consegue pegar direto do satélite, então eu gostei muito dessa ferramenta. Então foi uma honra pra gente estar apresentando o King Roofing pra vocês. Lembrem de dar uma olhada nos outros produtos da Isoeste, eles têm outros produtos no site deles, como esses aí que eu tô mostrando, ó. A Colonial, que é uma que imita a telha cerâmica, tem de várias cores. Tem a telha semi-sanduíche, que é com filme embaixo, que é mais econômica ainda do que a telha sanduíche normal, pra você que quiser colocar um forro à parte, é exatamente o valor do forro mesmo, que tá aqui entre uma e outra. Eles têm também as telhas com forro amadeirado, que, ai, lindo demais. Então é isso, a gente vai comprar as nossas telhas aqui no valor de R$21.300, tranquilos, sabendo que estamos economizando tempo, estamos economizando dinheiro, estamos economizando mão de obra. Vamos estar economizando energia mensalmente, com uma melhor climatização com o uso dessas telhas, apenas uma água, reduzindo riscos, reduzindo infiltrações, e estamos muito satisfeitos utilizando telha sanduíche na nossa primeira casa, estamos utilizando na nossa segunda casa e quem sabe uma terceira casa. Então, antes de se assustarem, gente, com um valor de, ah, meu Deus do céu, a telha tá saindo 7 vezes mais cara, lembre-se sempre do Igo, saiba que você está comprando um material com muita tecnologia agregada. Um beijo e até o próximo vídeo.